que surgiu esse órgão? Em 63, quando a universidade começou a funcionar, ela já tinha os seus arquivos, os seus documentos. Nenhuma instituição começa sem um registro de nascimento. Então ela já começou com arquivo. Só que esses arquivos eram assim, um arquivo da área acadêmica e não tinha uma estruturação normativa mais detalhada. O CIARC trabalha com hoje, com a documentação que está sendo produzida agora, tem a pretensão de registrar tudo que acontece agora, então a gente tem durante o ano cerca de 40 mil registros de pastinhas circulando pela Unicamp, novas, né? E 800 milhões de trâmites, entre mais de 1.000 agentes que atuam nessa gestão. Então, como funciona essa gestão? Na verdade, o CIARC é um órgão normativo e trabalha com uma coordenação técnica para os protocolos e os arquivos de todas as unidades. Então, todas as unidades produzem documentos. É uma equipe pequena, mas a grande rede que atua na universidade toda é que faz a força dessa gestão. E aí, no caso, a gente veio pesquisar aqui no CIARC, que é o Sistema Central de Arquivos da Unicamp. Então, tudo que já aconteceu na mídia, na imprensa, eles têm os arquivos do DCE, eles têm os arquivos da reitoria, eles têm arquivos do que saiu na mídia naquela época. Então, por exemplo, tem um caso que aconteceu, os arquivos são separados assim por lotes, né? E aí, por exemplo, aconteceu um caso na época, ia ter um show aqui. Aí a gente consegue encontrar, por exemplo, material de como o DCE se movimentou para trazer esse show, se foi o DCE que trouxe, consegue achar o que a mídia local falou sobre isso, e a reitoria, quais foram os trâmites também, consegue achar as cartas que foram junto com a reitoria. Então isso é muito legal, porque você consegue descobrir muita informação, que você consegue achar muitos recortes de como era a Unicamp na época, né, o que se passava aqui dentro, mas consegue achar também muito de como funcionava também, como funcionam os trâmites internos, assim, né, porque você descobre contratação de professores, como que a galera se matriculava. Então na época antigamente não tinha, por exemplo, computador, né, então eles faziam tudo à mão, então tem a matrícula de cada um, o pessoal mandava umas cartas, por exemplo, olá, quero me inscrever no Unicamp, quero mais informações, eles respondiam um por um. Tem muita coisa legal que dá pra pesquisar tudo, assim, dá pra pesquisar muita coisa. Quando você vai lá fazer a pesquisa no arquivo, você tem que ter um foco muito bem centrado, porque senão você se perde, porque tem muita coisa sobre tudo quanto tipo, todas as informações, assim, possíveis sobre a universidade. Essa área aqui é a área de armazenamento de audiovisual, e aqui nós temos fotografias, documentos analógicos, ou seja, fitas cassetes e fitas VHS, filmes 16mm, nós temos CDs, DVDs, microfilmes. O importante daqui é que esse material ele precisa de acondicionamento e armazenamento diferenciado dos demais. Por isso que eles estão nessa área, que além de ter esse acondicionamento especial, eles também estão numa área climatizada, tal, umidificação controlada. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma forma de acondicionar os álbuns, tá? Esses álbuns são originais e eles foram digitalizados. Aqui, por exemplo, é a ata do lançamento da pedra do Hospital das Clínicas. Ele foi mantido, foi digitalizado e a escolha foi por manter ele por enquanto nesse tipo de acondicionamento, porque seria melhor para a preservação. Aqui nós temos uma outra forma de acondicionamento, que são esses álbuns que foram montados, que são os álbuns de formatura, que eram realizadas em conjunto com as outras turmas. Eles escolhiam um paraninfo estratégico, e no caso a gente tem até paraninfo como a Dercy Gonçalves, Almir Klink já foi, Lígia Fagundes Teles,
tudo isso é possível pesquisar nesses álbuns de época, na época que as formaturas eram realizadas lá no ginásio multidisciplinar. Nós temos também as primeiras edições do jornal da Unicamp, por exemplo, que estão acondicionadas nessas pastas, nessas jaquetas com material especial. Essas imagens já foram digitalizadas e elas são bastante representativas da década de 80 e 90. O primeiro jornal da Unicamp foi em setembro de 86. Moradia estudantil, o arquiteto responsável, a construção da biblioteca. Aqui nós temos a doação do acervo do Sérgio Buarque de Holanda. Talvez mais pessoas tivessem interesse se elas tivessem uma página interativa, né? Que hoje em dia, às vezes, muitas pessoas nem sabem que elas podem vir aqui, mas se elas sabem que elas podem vir aqui, elas também, às vezes, vão deixando a vida passar e fazendo outras coisas. Então, às vezes, se tiver na internet, se tá lá navegando, podia ter, às vezes, algumas coisas que eles iam encontrando e achando interessante sobre a Unicamp. Porque acho que todo mundo deve ter um pouco de interesse em saber aqui sobre a história do campus, que é muito rica e tem muita coisa para adicionar. Então a gente agora vai conhecer o laboratório de digitalização aqui do Arquivo Central. É um departamento novo e que está aí para dar suporte ao departamento do arquivo permanente. Então a gente só digitaliza documentos de âmbito permanente. A gente está terminando a digitalização do acervo do Sérgio Buarque, mas já tivemos vários outros acervos digitalizados. Nesse momento está sendo digitalizado uma ata do Conselho de Curadores, que foi usado recentemente, parte dela na exposição 50 anos da Unicamp, que está sendo comemorada atualmente. Aqui no laboratório a gente trabalha apenas com um scanner A3, que é um tamanho maior que o de A4, e por ser documento histórico, então a gente sempre procura trabalhar sobrando espaço. Então os nossos scanners são de mesa e autoalimentação. Essa série acabou de ser digitalizada também. São processos da vida acadêmica da universidade. Os processos foram digitalizados e já em formatos de preservação, que seria o TIFF, que é a imagem, e depois aglomerado, os TIFFs é transformado em PDF pesquisável. Então você transforma essa digitalização para um acesso mais fácil para o pesquisador. Todo esse material que foi digitalizado, a ideia é que ele esteja no Pesquisarc. O Pesquisarc é um instrumento de pesquisa que faz o canal entre o pesquisador e nós aqui, enquanto estamos alimentando ele, tá? Então, você, enquanto pesquisadora, tem acesso a todos os fundos e documentos que nós temos aqui sob nossa guarda. Então, por exemplo, as atas da Secretaria-Geral, elas já estão disponíveis no Pesquisarc, tá? Então, você, da sua casa, já pode pesquisar. Eu conheci o SIARC por ocasião de uma pesquisa para a redação de uma biografia do professor André Tozello, que é o fundador da área de alimentos da Unicamp, e fiquei muito surpreso que a universidade tivesse um setor tão competente e com tanto material disponível sobre a memória da própria universidade. Eu conheço pouco o acervo do SIARC, mas eu encontrei sobre o André Tozello muito mais do que eu esperava. E o que me surpreendeu também foi a agilidade com que esse atendimento se deu. Em poucos dias eu tinha digitalizado mais de 700 páginas da vida funcional do professor Tozello, e isso foi fundamental para o andamento do trabalho, para o andamento da pesquisa, além de material iconográfico também estava à disposição lá. Então eu posso te dizer que imaginei que teria que ficar
alguns dias dentro de biblioteca, fuçando papéis antigos e velhos, e em menos de uma semana eu tinha tudo digitalizado à disposição no meu computador. Bom, como você já sabe, o SIARC ele tem esse papel de armazenar a memória da Unicamp, é dos organismos da universidade que faz isso. E então ele armazena toda a documentação administrativa e não administrativa que não está guardada nas diversas funções da universidade. Então, cada instituto tem os seus arquivos, cada centro acadêmico tem os seus respectivos arquivos. Num dado momento, uma parte desses arquivos vem para cá para fazer parte do arquivo permanente. Com isso que o DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes, fundado lá na década de 70, ele também tem toda uma memória própria, e esse arquivo ele não fica no DCE, porque o DCE não tem espaço para isso. No entanto, como ele tem uma função dentro da universidade, então ele montou aquilo que a gente chama de um corpus documental que veio para o SIARC. Até o momento, a gente tinha guardado aqui a documentação da década de 70 até mais ou menos 86. Isso formou um fundo documental e já está no acervo permanente. De 86 para cá não existia ainda o acervo. Existia o material que eles guardavam lá, mas não existia um acervo com essa documentação. O que nós estamos fazendo aqui agora é 50 caixas, e todo o material que o DCE organizou e guardou nesse tempo vieram para o SIARC, e com isso nós vamos montar a segunda parte desse fundo documental. Então é um trabalho bastante detalhista, um trabalho bem pequeno, de conseguir montar um acervo com a infinidade de documentos, a infinidade de material que o DCE julgou que fosse importante guardar. E diante disso tem sido uma surpresa assim, meio que quase a cada semana. Porque como tem muita coisa, tem muita documentação que é curiosa. Assim. Um caso que me chamou muita atenção, chamou até a atenção do César também, mais a dele, o caso da comida, em 95, que houve um protesto na qual os estudantes haveria um aumento, foi cogitado um aumento do preço da comida do bandejão. Os alunos bateram o pé, não gostaram dessa ideia, levaram um monte de resto de comida e despejaram na frente da reitoria. E isso, até hoje, na documentação que a gente viu, isso foi em 95, até 2004, 2005 ainda se falava desse caso, um caso que marcou a época. Como um trabalho de formiguinha, vamos dizer assim, porque tem muita documentação, e a documentação é meio dispersa uma da outra, mas é bacana você juntar num tema, tentar trabalhar esse tema, e você vê que a história da universidade ela é também contada pelos alunos. Não somente uma história oficial, assim, mas também uma história que corre paralela ao oficial, que é a história dos alunos do movimento estudantil, que é no caso do DCE. Todos os dias recebemos um malote que vem às 10 da manhã, outro malote que vem às 14 horas, onde esses documentos são tramitados. O arquivo intermediário do SIARC recebe esses documentos que vêm com uma relação de remessa, onde ele justifica o que está sendo encaminhado, mostrado aqui, a gente assina, dizendo que recebeu, devolve, vai no sistema, tramita esse documento recebido e atribui uma caixa para esse processo, esse documento, vai ser guardado no depósito. Ou ele pode também estar retornando, ele já era arquivo nosso, saiu para uma consulta, ele retorna, a gente confere se entrou certinho, se o documento não faltou nenhuma folha, que podem subtrair folhas, isso pode acontecer, e a gente confere se está tudo certinho, recebe no sistema e ele volta para a caixa. Bom, o SIGAD é uma ferramenta que o SIARC já vem desenvolvendo há algum tempo, foi implantada há um pouco mais de um mês. E ele basicamente é um novo sistema que cuida da gestão de processos e a tramitação desses processos ao longo da universidade. Então vocês podem verificar, ele é um sistema um pouco mais informativo do que o sistema antigo que a gente tinha, e ele permite que a gente faça desde atender as nossas demandas, todas as demandas que a gente tem já no início do nosso dia, a gente já consegue visualizar isso na tela inicial. São operações que ele consegue realizar, a parte da comunicação interna na Unicamp ele consegue realizar de uma maneira bem eficaz também. E acho uma das inovações bem interessantes que ele tem aqui, pelo menos, em relação ao sistema antigo que a gente tinha, é a questão de que você consegue sempre estar atualizando ele. Então, sempre que algum usuário tem alguma pendência, ele verifica alguma incoerência ou alguma melhoria que pode ser feita, por exemplo, ele pode entrar em contato conosco
para a gente tá analisando justamente a proposta dele, e aí, se for julgada procedente, a gente colocar essa melhoria no sistema. Então a gente consegue sempre estar atualizando, sempre de acordo com as necessidades da universidade. Depósito de processos são guardados em caixas, um ambiente climatizado, organizado por número de caixas, depósito, número da caixa, sempre numa sequência, em ordem crescente. Você, diante da requisição da relação na mão, ele vai te dizer que caixa que está. Você chega nesse depósito, que é o 6, caixa tal, você vai retirar o processo que está guardado aqui dentro. Vou te dar um exemplo. A caixa aqui está. Os processos são armazenados dessa forma. Você vai ter que ter a caixa também colocada da mesma forma que está anotada aqui na frente, na caixa. Você retira, leva ao sistema, tramita, encaminha, põe no malote, faz todo o procedimento burocrático para não ter extravio de documento. Nós também integramos a subcomissão Memória, está no contexto de uma comissão maior das comemorações dos 50 anos da Unicamp, naturalmente, sendo nós o arquivo dessa universidade, tendo a incumbência de preservar a sua documentação. E nós organizamos agora recentemente uma exposição, né? Ela foi inaugurada no dia 5, juntamente com a abertura das comemorações. É uma exposição, neste primeiro momento, ela mostra um pouco do que foi aquilo do nascimento da Unicamp. Não, ela tem esse nome, né? Unicamp anos 50 Concepção. Ela compreende esse período em que a universidade ainda estava sendo concebida, elaborada, pensada, né? Então traz um pouquinho de todo o contexto do que acontecia em Campinas na época, a fundação da primeira faculdade de medicina. E a ideia é que ao longo desse ano comemorativo a gente faça mais exposições, inclusive para trazer o que a Unicamp é hoje, né? No que ela se formou, o que esses 50 anos produziu. Então, essa exposição, ela é uma exposição comemorativa, né, aos 50 anos da Unicamp. É o primeiro módulo, chamada de Concepção. E ela traz não só os documentos, que você pode visualizar os originais, mas como nós fizemos painéis contando um pouquinho da história de cada núcleo. E o CIARC fez isso com o apoio da própria comissão organizadora dos 50 e em parceria com o Centro de Memória, com alguns documentos de Campinas e da própria Faculdade de Medicina de Ciências Médicas, que também tem um Centro de Memória. Então foi um trabalho coletivo. No Brasil, e talvez isso não seja uma característica de todas as partes do mundo, mas no Brasil a universidade é uma corresponsável pela cultura da documentação, pelo acervo documental. E isso é um dado muito importante. Já houve durante os anos 70 uma legislação específica que atribuía à universidade um papel de configuração de acervos mesmo, né? Ela teria que se responsabilizar pela constituição de acervos, e esses acervos variavam as temáticas dele, então podiam ser desde esses acervos sobre a própria memória institucional, mas especialmente espaços relativos à cultura científica, às artes. Então faz parte da universidade, não é à toa que a universidade pode configurar os seus museus de artes, as suas galerias, os seus centros de documentação. Isso está dentro dos estatutos da Universidade Brasileira e a Unicamp, então, não pode se furtar a essa responsabilidade. Isso é uma demanda que nunca foi devidamente equacionada em outros espaços sociais. É muito difícil nos municípios e até no estado você ter uma política de valorização dos acervos documentais. Então, quando a universidade chama para si a responsabilidade, ela não só cumpre uma demanda que está aí, que é represada e que é frequente, mas também ela atende a uma das suas funções sociais. Então, e a gente trabalha, eu acho que é importante, com hoje, né, e preservando para o futuro. Então, eu acho que a memória, a gente tem uma memória que é do dia a dia. Na medida que você registra, você já está fazendo uma memória, né?
e depois você guarda e o uso é que se ressignifica, né? Como diz, nós guardamos aqui a memória registrada, mas que podem ter vários usos e podem gerar várias memórias. Depende tudo da visão de quem está pesquisando, né? Ela assume uma responsabilidade muito grande em trazer essa documentação para perto, né? O outro exemplo que eu dou é o acervo do Sérgio Buarque. O Sérgio Buarque de Holanda foi professor da USP muitos anos. E a decisão da família ao trazer o acervo para cá traz um reconhecimento à instituição como uma instituição que está preocupada com a memória científica, né? E legitima isso. Então não vem só uns objetos mais ou menos interessantes para criar uma espécie de um espaço expositor. Vem um conjunto de documentos primorosos para o estudo das obras do Sérgio. Eu acho que é essa a grande questão. Então, quando a gente pensa que a universidade, além da sua responsabilidade de constituir, de ter a responsabilidade de guardar os seus documentos, já que ela é emissora, já que ela é um centro de produção de informação e de conhecimento. Então, para além da sua própria produção, essa dinâmica de diálogo entre essa universidade e outros produtores de conhecimento, outros espaços de produção de conhecimento, que confiam a ela, né, a guarda documental, eu acho que é um caminho rico e que tem mostrado um pouco o caráter, a maneira como a própria universidade, quer dizer, os intelectuais, os arquivistas, os bibliotecários, como eles têm entendido o lugar dessa universidade como produtora de conhecimento, né? Então o SEARC tem essa beleza.